Olá pessoal, bem-vindos ao Preveste EA. Sou o professor Flávio Soares de Física, sou do sexo masculino, com 51 anos de idade. Sou pardo, cabelos pretos e tenho estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as anotações. Bem pessoal, agora é revisão, então você sabe que nós temos que, a partir de agora, pegar aqueles assuntos que são de fundamental importância para a prova e, claro, dar mais uma passada neles, lembrar a teoria, lembrar como é que resolve essas questões, correto? Nessa aula de agora, vamos fazer o quê? Pegar questões de revisão associadas a 3 assuntos que são importantíssimos para a prova do vestibular que vocês vão fazer: termometria, calorimetria e máquinas térmicas. Lembra que esse lance da máquina térmica está associado à parte de gases, termodinâmica, lembra? Aquela ideia do ciclo de Carnot, aquela ideia do rendimento de uma máquina, lembra? Calor que chega, calor que sai. Nesse caso, o trabalho realizado no funcionamento de uma máquina. Tudo isso vai ter que lembrar. Lembra que esses assuntos estão interligados. Você vai ter que lembrar a termometria, a relação de temperatura, calorimetria, tudo referente à absorção e liberação de calor, e as máquinas térmicas que têm a ver com essa ideia de termometria e calorimetria, certo? Então vamos às questões. Primeira questão da aula de hoje. O que nós temos? Pela primeira vez, temperaturas atingem patamar altíssimo na Europa. No Reino Unido, por exemplo, a temperatura de 40 graus Celsius foram registradas em julho deste ano, devido a uma onda de calor que vem causando pânico na população. Tá? Presta atenção que isso é uma notícia, correto? Olha lá, 40 graus Celsius, presta atenção. Graus Celsius usamos aqui no Brasil. Na Europa, nesse caso, no Reino Unido, não se usa graus Celsius, é importante lembrar. Estados Unidos, a mesma coisa. Vamos continuar. Sabendo que a relação de conversão entre graus Celsius e graus Fahrenheit obedece a essa equação, Tc sobre 5, Tf menos T2 sobre 9, a temperatura de 40 graus Celsius no Reino Unido é, letra A, 40 graus Fahrenheit, letra B, 56 graus Fahrenheit, letra C, 72 graus Fahrenheit, letra D, 89 graus Fahrenheit, letra E, 104 graus Fahrenheit. O que ele quer nessa questão, meu aluno e minha aluna? Que você faça uma conversão simples da temperatura que está na escala Celsius, 40, para a temperatura Fahrenheit que está lá no Reino Unido. Professor, mas ele não fala que ele quer Fahrenheit. Não fala explicitamente. Então, olha as alternativas. Todas estão na escala Fahrenheit, correto? Como é que eu faço isso? Ele já deu para você a equação, não deu? É só pegar o valor e substituir, correto? Pega a equação de conversão. Pegou a equação de conversão? Vamos lá. Equação de conversão. Tc sobre 5, 10 menos 3 sobre 9. Pega o 40, que é o Tc, e substitui nela. Quando você pegar, substituir, faça a conta. Correto isso? 40 por 5 dá 8, o 9 está dividido, passa multiplicando, o TF, o 32 está subtraindo, passa somando, e no final você vai obter que valor de temperatura? No caso aqui, 104 graus Fahrenheit. Resumindo, estava muito quente? Sim, a temperatura estava muito elevada. 40 graus Celsius de temperatura corresponde a que temperatura na escala Fahrenheit? 104. E 104 graus, marca lá. Qual a alternativa que eu marcaria? Letra E. Viram que é uma questão que não é complicada de fazer? Contudo, tem que lembrar a equação de conversão. Lembre, com a equação de conversão é tudo. Tem que lembrar também as outras transformações. Celsius e Kelvin, lembra? Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273, correto? Vamos à nossa segunda questão. Ele fala assim: um serralheiro corta segmentos de uma barra metálica e os imerge em água para resfriar após o corte. Suponha que esse serralheiro tenha imergido uma dezena de segmentos metálicos idênticos a 50 graus Celsius cada em um balde contendo água a 25 graus Celsius. Desconsiderando perda de calor para o ambiente e para o material do qual é feito o balde, dentre os valores apresentados, presta atenção, a temperatura de equilíbrio dos segmentos metálicos após o resfriamento poderá ser de letra A, 15 graus Celsius, letra B, 20 graus Celsius, letra C, 10 graus Celsius, letra D, 30 graus Celsius, letra E, 25 graus Celsius. No caso aí, o que ele fez? Ele pegou, colocou em contato 2 objetos, correto? Um que está aqui a temperatura 50 graus Celsius, que são os pedaços de metal, e o outro a 25 graus Celsius, que é água. Só que ele quer uma situação interessante, seria a temperatura de equilíbrio. Lembra? Equilíbrio térmico é o ponto físico onde as temperaturas são iguais. E nessa situação de você ter colocado corpos em contato,
haverá troca de calor. Se há troca de calor, haverá passagem de calor do corpo com temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Nesse caso, o corpo, que é o metal, que está a 50 graus Celsius, perde calor para a água. Perdendo calor, a temperatura do metal diminui, absorvendo calor, a temperatura da água aumenta. Um diminui, outro aumenta, um diminui, outro aumenta, até que chega um momento que as temperaturas tornam-se iguais. E essa temperatura de equilíbrio, nesse caso, vai ficar entre esses valores. Importante observar isso. Vai ficar entre o maior e o menor. Professor, pode ser maior que 50? Não. Pode ser menor que o 25? Também não. Tem que ficar entre eles. Tem que ser menor que 50 e maior que 25. Não esquece. Ele não quer que você calcule, ele quer que você observe qual é o possível valor entre 50 e 25 das alternativas. Qual que você poderia marcar? Letra D, 30 graus Celsius. Correto? Observa que nessa condição de equilíbrio, a soma da quantidade de calor do metal com água tem que dar zero. Para que isso dê zero, no final as temperaturas devem ser sempre iguais. Correto? E vamos à nossa terceira questão. Qual o assunto que eu sou obrigado a lembrar para essa terceira questão? Uma questão do PC, olha lá. Tem tudo a ver com a OEA. Presta atenção nisso. Ele fala assim, considere a situação na qual uma pessoa deseja aquecer 500 ml de água, a temperatura inicial de 20 graus Celsius até 90 graus Celsius, para colocar numa bolsa térmica e usar um tratamento de 2 nas costas. Ela dispõe de um forno de micro-ondas cuja potência, olha lá, 13.000 calorias por minuto. Potência, 13.000 calorias por minuto significa o quê? Que a cada minuto, qual a quantidade de calor fornecida? 13.000. Presta atenção nisso. Desprezando a capacidade térmica do recipiente que contém água, podemos afirmar que o tempo que deve programar o micro-ondas para aquecer a água será de letra A, 2 minutos, letra B, 2 minutos e 30 segundos, letra C, 3 minutos, letra D, 3 minutos e 30 segundos, letra E, 4 minutos. Das alternativas, qual que eu marcaria? Bom, aí a gente precisa resolver a questão, correto? Para resolver, eu vou ter que lembrar que se trata de aquecimento. Aquecimento é calor sensível, lembra? Mas ele deu a potência, professor. Isso quer dizer que eu vou ser obrigado a fazer uma relação, buscar uma equação que envolva a quantidade de calor e a potência que ele tem. E não esquece que eu quero calcular o tempo. Então, tem que pegar uma equação que envolva a potência que ele deu, a quantidade de calor, nesse caso, absorvida, que seria calor sensível, porque a temperatura variou, e o tempo que eu quero calcular. Que equação seria essa, professor? É a equação da potência. Veja a equação da potência. Calor dividido pelo tempo. Ó, tem o tempo que eu quero. Tem a potência que ele deu. E o calor, como é sensível, MC ΔT. Beleza? A pessoa agora é só substituir os valores? É só substituir. Diga, qual é a potência? 13.000. Massa da água? 500. Ah, tem um detalhe. Ele deu o volume para vocês, lembra? 500 ml. Só que tem que lembrar que é água. Se é água, cada ml corresponde a quem? Aqui para nós a 1 grama, lembra disso? Então, se eu tenho 500 ml de volume, qual é a massa de água correspondente? 500 gramas. Isso é importante para vocês não esquecerem, beleza? Calor específica da água vale 1 e a variação de temperatura? Temperatura final menos a inicial, 90 menos 25. Faz a conta no final, 2,5 minutos. Minutos porque a potência estava expressa em minuto, não esquece. Mas eu quero em minuto segundo, não quero? 2,5 minutos. É a mesma coisa que 2, só para não esquecer, 2 minutos mais 0,5 minuto, ou seja, meio minuto. E meio minuto, todo mundo sabe quanto é? Quanto é? 30 segundos, correto? Então, você vai ter quanto tempo para funcionar o micro-ondas e aquecer água? 2 minutos e 30 segundos. Das alternativas, qual que eu marcaria? B de bola. Observe que você precisa lembrar as equações para responder essas questões que estão aparecendo para você. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Vamos à próxima questão. Quarta questão. Uma questão analisando a figura, gráfico. Está vendo gráfico? Pressão, volume. Quando aparecer para vocês gráfico, pressão, volume, já tem que lembrar que está algo relativo a estudo dos gases. Ah, pessoal, mas só estudo dos gases? Não, já entra parte de termodinâmica, ok? Vamos lá. Quarta questão, mais uma questão do SIS2 para vocês, 2024. O gráfico representa os valores da pressão e volume de uma transformação cíclica. Lembra que transformação cíclica é aquela transformação onde o ponto de partida coincide com o ponto de chegada. Aí tem que lembrar a teoria. Primeira teoria que não pode ser a transformação cíclica. Variação de energia na transformação vai ser zero. E o trabalho realizado, nesse caso, vai ser a área do ciclo. Se o ciclo gira no sentido horário, o trabalho é positivo. Se ele gira no sentido anti-horário, é negativo. No caso aí, foi de A para B,
De B voltou para A. Qual é o sentido do ciclo? Horário. Então já sabe que para essa situação o trabalho realizado pelo gás vai ser, nesse caso, positivo. Ok? Continuando o texto. A ordem de percurso na transformação cíclica caracteriza pontinhos, pontinhos, pontinhos. O ponto A indica o momento em que o gás possui pontinhos, energia. O ponto B indica o momento em que o gás possui a temperatura. Aí você tem que saber completar essas lacunas aí. As lacunas do texto são preenchidas respectivamente por letra A, um refrigerador maior, maior. Letra B, um refrigerador menor, menor. Letra C, uma máquina, claro, máquina térmica, né? Maior, maior. Letra D, uma máquina térmica, menor e maior. E a letra E, uma máquina térmica maior e menor. Nesse caso, ele quer que você diga qual é o tipo de ciclo que eu tenho, se é de um refrigerador ou de uma máquina térmica. No ponto A, se o gás possui maior ou menor energia, e no ponto B, se ele possui maior ou menor temperatura. No caso aí, o que você vai ter que lembrar? Que aqui para nós, das alternativas, qual que eu marcaria? Letra D. É uma máquina térmica, por quê? Porque nessa configuração você tem uma ideia de que na transformação, bora pegar a transformação de A para B, que é a maior de todas, você tem uma quantidade de calor absorvida, certo? E de B para A, uma quantidade de calor perdida. Onde a quantidade de calor, nesse caso, recebida é maior, de A para B, a quantidade de B para A perdida vai ser menor. Nessa configuração, o trabalho realizado é um trabalho positivo ou negativo? Positivo, caracterizando o funcionamento de uma máquina térmica. Correto? Outra coisa importante para vocês, com relação à temperatura. Se você passar uma isoterma pelo ponto A e pelo ponto B, observa que a isoterma que você passa no ponto A está mais próxima do eixo. Isso quer dizer que ela vai ter uma temperatura para a curva menor. O ponto B está um ponto na isoterma mais distante do eixo. Então você vai ter para essa isoterma uma temperatura maior. Comparando as temperaturas, a temperatura de B é maior que a temperatura de A em função da isoterma, e se a temperatura é maior, a energia interna no ponto B vai ser maior que a energia interna no ponto A. Beleza? E nessa configuração, o que eu posso dizer com relação à questão? Vamos lá. É uma máquina térmica? É. A energia no ponto A é maior ou menor que no ponto B? Menor. E a temperatura no ponto B é maior ou menor que no ponto A? Nesse caso, é maior. Correto? Qual a resposta que eu marcaria para ela? Letra D de dado. Algo complicado para se fazer? Acredito que não. Tudo bem? Máquinas térmicas. Próxima questão. Outra questão de máquina térmica. O que ele fala para vocês? Quinta questão. Um cientista constrói uma máquina térmica que, num ciclo, retira calor da fonte quente e realiza uma certa quantidade de trabalho, rejeitando uma certa quantidade de calor para a fonte fria, conforme mostra a figura. Tá vendo? Calor da fonte quente, trabalho realizado, calor perdido para a fonte fria. Tá, por ser desorganizado, o cientista acaba de misturar suas anotações, de forma que agora só possui os valores de 610 joules, nesse caso 950 joules, 340 joules anotados no pedaço de papel. Mas não sabe a que certamente se refere esses números. Sabendo que ele anotou no seu papel valores Q quente, tal e Q frio, não necessariamente nessa ordem, né? Calor da fonte quente, trabalho e calor da fonte fria, uma possível combinação que permita que sua máquina térmica respeite as leis da termodinâmica são letra A, 610, 340, 950, letra B, 340, 610, 950, lembra que é calor da fonte quente, trabalho e calor da fonte fria. Letra C, 610, 950 e 340, letra D, 950, 340, 610 e letra E, 340, 950 e 610. Para você marcar a resposta, o que você vai ter que lembrar? Que o calor que vem da fonte quente sempre é o maior. Beleza? É isso? De tal modo que o 950 corresponde ao calor da fonte quente. A soma dos dois é ou o trabalho ou o calor que vai para a fonte fria. Nessa relação, a soma dos dois tem que dar 950. De tal modo que das alternativas, qual que nós poderemos marcar? Nesse caso, letra D de dado. Na letra D, o maior é da fonte quente, 950. Depois você vê as possibilidades. Ou é 360 de trabalho, 610 de calor para a fonte fria, ou o contrário. Certo? Beleza? Essas são nossas questões para essa revisão que nós precisamos. Na aula de hoje, vimos a parte referente à parte de termometria, calor e termodinâmica. São assuntos importantes para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade.